Perfeito, perfeitamente. Muito bem. Bom, vocês, alunos de nível superior, precisam compreender? Eu falo isso porque nós já temos aí, alguns de vocês já têm formação superior, tem alguns de vocês que já escrevem direitinho, tá? É que eu acho que o curso precisa crescer nessa sua capacidade de saber expressar. Por isso que não é comunicação empresarial. Claro que o bom empreendedor, o bom empresário, ele vai sempre achar que o seu gestor, que o seu gerente, que o seu chefe de seção lá, ele seja alguém com capacidade múltiplas, inclusive de bem escrever. Claro que a gente sabe que tem alguns chefes que se escoram no servidor, às vezes ele leva vantagem em cima do servidor lá, do subordinado, mas que vocês possam ter esse preparo para a vida, não só para uma chefia, para a vida. O que eu estou lhes ensinando aqui é uma teoria que se aplica a qualquer tipo de texto, redacional, técnico, oficial, informal, nesse sentido aí. Bom, o que eu percebi, o que eu percebo? Nós temos uma dificuldade com os alunos de nível superior, tá, em relacionar a palavra e a ideia. Palavra e ideia. Há uma frase do Otto Lara Rezende. Otto Lara, ele é autor de um livro muito legal chamado... Aqui. Comunicação em prosa moderna. Comunicação em prosa moderna. Vou abrir aqui até. Comunicação em prosa moderna. Ok. Esse livro aqui, do Otto Lara Rezende, é um livro clássico. Esse meu aqui é bem antiguinho, porque ele é de uma edição especial. O Otto Lara Rezende, ele tem algumas frases interessantes, inclusive os concursos do Itamaraty, esses concursos mais densos, que exigem uma pegada mais profunda de língua portuguesa, ele é o fera, ele é o cara que é sugerido. Ele é muito usado no direito, muito usado nessa parte. Então, fique como sugestão. Otto Lara Rezende. Depois a Aninha me cobra que eu posso passar direitinho. Tá na minha biografia. Está lá no ensino, na biografia, tem o texto. A frase dele é esta: não se pensa em vácuo. O que quer dizer com isso aí? Diz o seguinte, ó, o pensamento, ele não existe o pensamento aí no mundo das luas. Não se pensa de maneira que as coisas estão aí sem sentido. O que ele fala? Primeiramente, aprender a escrever, a usar a palavra, é, antes de tudo, aprender a pensar, a ter a ideia. Não sei se vocês já estudaram isso aí, mas a nossa mente, ela é muito fértil. E a nossa mente, ela é produtora de pensamentos. E a nossa mente, são os nossos pensamentos que reestimulam o nosso cérebro. Então, aquela ideia, quem manda na gente é o cérebro ou a mente? Na verdade, quem manda é a mente. Porque a mente, ela que realmente ela se formula, é nela onde se dá a construção do pensamento, da ideia. E é o pensamento que nos constrói. A gente diziam os antigos, a gente é aquilo que a gente pensa. Tá? Até um texto bíblico nesse sentido aí, é um fragmento que fala que o homem é do tamanho do seu pensamento. Não é assim a expressão bíblica, não, mas é mais ou menos essa ideia. O homem é do tamanho do seu pensamento. Se ele pensa que só pode caminhar 2 milhas, ele só vai caminhar 2 milhas. Se ele pensa que ele pode chegar a tal cargo, só vai chegar a tal cargo. É por isso que nossos pensamentos têm que ser um pouquinho mais além, para a gente conseguir sempre chegar no básico. A gente tem que sempre pensar grande, né? Diziam os nossos avós, né? Meu filho, você tem que pensar grande, porque se você pensar pequeno, vai ser... Isso acontece muito na antiga. A gente sabe que você pensa, sonha lá no alto, e você, portanto, vai, às vezes, pegando só a beiradinha.
Então, na escrita é a mesma coisa. Então, primeira coisa, antes de eu escrever, eu tenho que pensar. O que eu percebi que alguns de vocês aí, ao escrever a sua resenha, foram logo dando vazão à escrita, à caneta, ao digitar. Então, primeiramente, façam um roteiro que vocês estão querendo dizer isso aí. Tá legal? Então, é isso aí realmente, Daiane, é verdade, tá? Muitos meus avós também, eles são muito sábios mesmo em fazer a gente pensar. Pois bem, com base nisso aí, como é que a gente agora estrutura a escrita? Ok, eu estou com uma ideia aqui na cabeça. Pensei, já sei o que eu vou dizer. Já sei que na minha resenha eu tenho que ter uma apresentação da obra, um resumo da obra e uma apreciação crítica minha. Então, o que eu vou dizer em cada um? Eu vou apresentar isso, eu vou resumir isso e eu vou analisar isso. Então, eu já pensei, eu já fiz o meu esquema, está aqui na cabeça. E agora eu vou colocar no papel. Aí agora entra a palavra. É agora que eu vou brigar com as palavras e dizia Drummond, brincar com as palavras não é brincar, não é tão fácil não. Tá? Uma maneira de você estimular o seu pensamento são 3 coisinhas que você pode fazer. Primeiramente, interrogar o assunto, o tema. Isso vai para uma redação, para um livro, por exemplo. Você lê um livro aí, vou pegar um livro aqui, que eu estou lembrando aqui, a Daiane, que ela se manifestou agora, ela falou um livro sobre ideologia. Foi, Daiane, seu livro? Foi sobre ideologia? Ideologia? Foi, Daiane, seu livro? Sobre ideologia? Tá? Foi, Daiane, seu livro sobre ideologia? Não estamos te ouvindo, não. O da Ana foi uma história de 2 crianças, foi, Ana? 2 pessoas, né? É o Jack e o outro, né? Os meninos lá da escola. Isso. Alguém falou sobre o livro Cortiço. Alguém falou, acho que o João Pedro falou um livro sobre ideologia política. Realmente, Ana, foi isso mesmo, tá? O, o João Pedro falou sobre o Heleno, né? Não foi Heleno, o João Pedro. O Heleno, do jogador, não foi? Tá? Acho que foi isso mesmo, João Pedro, né? Deixa eu ver. A Adélia, você falou sobre o que mesmo, Adélia? Qual foi o livro? Estou tentando lembrar aqui de cabeça quais são os livros que vocês, tá? Vocês, tá? Enfim, as 6 resenhas que eu li, põe aqui, Adélia, para dar uma olhadinha no seu livro aqui, tá? As 6 resenhas que eu li, tá? Elas têm uma temática. Tem uma temática. Então, por exemplo, eu posso começar perguntando, pensando, quem é Jack? Tá? O que é ideologia? Ah, é verdade, verdade. Isso. O que é feminismo? Perceberam? Entendeu? Quem foi Heleno. Como é que é lá, João Pedro? Heleno. Seu nome lá, nome dele lá, sobrenome dele. Entendeu? Entendeu? Por que cortiço? Então, a gente começa. Aí eu posso responder já com a opinião, a minha. Ah, Freitas, isso, Freitas, perfeitamente. Tá bom? Eu posso, portanto, já responder com uma opinião minha. Por exemplo, a Adélia falou, feminismo, para mim é isso. Então, eu já estou pensando. Então, enquanto estou dando uma resposta, eu já estou pensando, elaborando o pensamento. Ah, as crianças na escola, os meninos na escola, poderiam fazer isso. Ah, o mundo hoje não pode ser ideologizado. Ah, então você já começa a dar a resposta. Então, isso praticamente já faz o meu pensamento, tá, fomentar ideias. Ou então eu posso justificar a minha posição. Falar, não, eu sou contra o feminismo, por isso, por exemplo. Não, o cortiço não existe mais, por isso. Então eu estou justificando as minhas ideias. Ou seja, eu posso começar a pensar dessas 3 maneiras. Perguntando o tema, respondendo com uma opinião minha, ou tentando argumentar com a minha ideia. Então, por exemplo,
A redação do Enem do ano passado foi sobre o comportamento modificado pela internet. Tá? Eu posso perguntar, por que o comportamento ele pode ser modificado? Eu posso responder uma opinião minha, entendeu? Eu acho que realmente hoje existe manipulação. Tá? Então eu posso começar a argumentar. Enfim, eu posso aprender a desenvolver métodos de pensar e aí eu estou criando. Isso vale tanto para o lado positivo quanto negativo. Posso dizer também o contrário. Eu posso pensar como se fosse um advogado do diabo, pensar o contrário. Então vejam que aqui são estratégias para fazer a sua mente produzir mais ideias. Então aí você tem, por isso que eu sempre oriento os alunos, vai fazer o Enem, primeira coisa, pegou o tema, pergunta alguma coisa sobre o tema. Depois dá sua opinião e vai montando o seu roteiro. Por fim, você começa a escrever o seu texto aqui. Tá bom? Pois é, já que pensar antes, escrever depois, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Olha cá. Tropeçar também ajuda a caminhar? Olha, eu posso aqui usar as três, tá? A pergunta, a resposta e o argumento. Entendeu? Tropeçar também ajuda a caminhar. Eu posso perguntar, tropeçar também ajuda a caminhar? Olha, enquanto estou perguntando, a minha mente já está tentando dizer alguma coisa. Eu posso responder, tropeçar também ajuda a caminhar. Ó, enquanto estou dando a resposta, eu mudei, viu? Tropeçar também ajuda a caminhar? Essa é uma pergunta. A resposta, tropeçar também ajuda a caminhar. Ou então já posso começar a argumentar. Tá vendo? Às vezes que eu tropecei é porque eu estava caminhando. E aí eu levantei e continuei caminhando. Então perceberam que eu já estou exercitando essa minha ideia, tá? Por exemplo, nenhum homem é uma ilha. Pergunta: nenhum homem é uma ilha? Será que nenhum homem é uma ilha? Tá? Aí eu posso responder: agora sei. Nenhum homem é uma ilha. Agora sei. É verdade. Nenhum homem é uma ilha. Agora eu posso argumentar. Tá vendo? Quando eu pensei que eu estava só, aí eu comecei a perceber que à minha volta havia pessoas. Olha que legal. Eu não estou sozinho, não. Eu não sou uma ilha. Está percebendo? Viu o que eu fiz? Eu perguntei e a minha mente está trabalhando. Eu fiz uma resposta e eu argumentei. Então, é isso que vocês têm que exercitar. Isso vale para qualquer tipo de texto. Antes de começar a colocar a mão na massa, façam essa estratégia. São técnicas que você vai desenvolvendo aqui. Vou passar mais duas aqui, para depois a gente desenvolver. Aí vamos para a escrita agora vamos para a escrita. Ok. Professor, já fiz a minha mente criar ideias, eu já gerei ideias, agora legal, agora eu vou colocar no papel. Agora vem um problema. Por quê? Porque eu tenho que colocar o seguinte, mente, essas minhas ideias, elas têm que ter início, meio e fim. Olha lá. Então agora que é o que o bicho vai pegar para valer. Por quê? Porque agora que essa sequência aqui eu tenho que obedecer. Olha lá. O que eu vou dizer tem que ter início, meio e fim. A minha resenha tem que ter um início, meio e um fim. O meu resumo tem que ter um início, meio e fim. O meu texto, por mais simples que seja, tem que ter início, meio e fim. Tá? Então, vocês estão percebendo que eu estou exatamente tentando mostrar para vocês, tá, que nessa hora a estrutura básica saiu da coisa, saiu Entendeu? Deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando alguma coisa aí?
A tela, saiu a tela a tela, tá enxergando ou saiu a tela, Dilva? Ah, vocês estão vendo a tela? Ah, legal, muito bom. Sim, professor, estou vendo. Até porque eu não sei por que aconteceu aqui. Não sei por que eu saí aqui. Mas não saiu aqui para gente, não. Só aí para o senhor, eu acho. Pois é, por isso. Que papo é esse? O que aconteceu comigo aqui? Deixa eu voltar para a reunião aqui. Voltar para ficar aqui, para eu... Porque eu tô com um celular também aqui para ativar tanto Agora sim, agora estou vendo. Que eu controlo aqui é o chat e também controlo de você. Num olho no chat aqui, outro olho na teoria. Pois bem, então estou percebendo aqui as três coisas. Agora vamos dar os nomes técnicos. Agora vamos dar um nome técnico. O que eu chamo de início aqui, na verdade, eu chamo de introdução. O que eu chamo de meio, na verdade, agora vai ser o meu desenvolvimento. O que eu chamo de fim, vai ser a minha conclusão. Tá vendo aqui a gracinha como é que é? Então, pronto. Se na vida tudo tem início, meio e fim, na escrita também tem que ter início, meio e fim. Só que agora eu vou mudar os nomes agora. Você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem? Vamos lá. Olha lá. Eu peguei uma história, eu peguei essa história de vocês aqui. Vamos ver essa historinha aqui da Raquel de Queiroz. É claro que estou falando de uma escritora, mas é só para mexer com a gente. Olha lá. Bezerro sem mãe. Eu vou ler aqui, fica mais fácil. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca, toda satisfeita com seu bezerro. Mas dois deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem a mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Você percebeu aqui o vigor desse texto da Raquel de Queiroz? Você percebeu como é que ela cresce no texto? Primeiro, ela começa apresentando, tá? Contextualizando, dizendo que numa fazenda, né, era a época da cria, e tinha vaca. Depois, ainda dentro da apresentação, ela já cria um pequeno complicador, já cria um quebra-cabeça, em que ela fala assim: poxa vida, mas que pena, agora tem uma mãe sem filho e um filho sem mãe. Depois, ela desenvolve, ela cria um enredo, e ela vai desenvolvendo a historinha, e vai nos envolvendo também, né? E vai nos envolvendo, a gente vai ficando aquele suspense, tá? Eu sei que quando eu cheguei bem aqui, na hora que ela meteu o focinho no couro e puxou, talvez alguém pensasse: oh, será que ela vai espantar o bichinho, vai chutar o bichinho, vai mandar o bichinho embora? E aí você tem um desfecho, tá? Na hora que você criou aquela suspense, será que ela vai jogar o bichinho fora?
Aí você vai ter a surpresa do desfecho que ela adotar o destino. Perceberam aqui? Então, vocês têm que escrever com essa mesma sequência. Tem que ter essa parte aqui. Até aqui, tudo bem? Cadê os ok's? Cadê o sim? Cadê o não? Cadê o cheirinho? Muito bem. Ok. Valeu, Arno. Beleza. Vamos lá. Bem. Ok. Gostou do texto, Luiz? Gostou do texto? Um texto muito agradável, né? Ela escreve com uma... Ela escreve... A Raquel ela é muito doce na forma de escrever. Depois tenta ler, Luiz, o livro dela chamado 15, você vai gostar muito. Ela era incrível, é verdade, realmente. É verdade, Kelly. Quem quiser depois ler a Raquel, leia o 15, que também é uma coisa bem legal que ela faz. Muito bem. Na minha lista, muito bom, muito bom. Vamos lá. Ok. Já que temos agora essa sequência definida, tá? O que eu coloco na introdução de qualquer texto? Estou falando agora de texto acadêmico, tá bom? O que eu coloco na... Bom, na introdução, eu posso colocar duas coisas que são importantes, tá bom? Geralmente, eu coloco uma tese. Já na introdução, eu já coloco uma tese. Eu já vou dizer qual é o meu ponto de vista. Já vou começar a colocar de cara e dizer o que eu vou defender. Ou então, eu posso apenas apresentar o tema. Tá? Eu posso apresentar o tema. Aí, nessa apresentação, eu posso apenas dizer algo sobre o que eu vou falar, que no caso da resenha seria o livro que você vai resenhar. Ou então eu posso usar essa apresentação para guiar, direcionar o meu leitor. É o que eu faço geralmente quando a gente escreve um livro. Você, às vezes, quando faz um artigo científico, você já precisa mostrar, no início, qual foi a sua metodologia, por que você escreveu aquele artigo, aonde você quer chegar com aquele artigo. Então, você já vai orientando o leitor para dizer, opa, eu comecei, mas eu vou chegar a tal lugar. Isso já pode ser feito no parágrafo ou na parte introdutória. Por exemplo, como é que eu faço quando eu tenho que criar uma tese? Ok, então já trouxe aqui um exemplo aqui, ó. Então, eu já começo dizendo de cara o que eu vou defender. Eu vou defender que a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita. Isso aqui é a minha tese. Tá bom. É isso aqui que eu vou comprovar. Então, eu começo a falar o seguinte, ó. A leitura auxilia no momento da escrita, pois, lendo, o indivíduo tem contato com modelos de textos bem redigidos. Opa! Aqui eu já tenho um argumento. Por quê? Porque quando eu defendo uma tese, eu vou ter que argumentá-la, eu vou ter que sustentá-la. E quem vai sustentar a minha tese são os meus argumentos. Tá? Então eu falo, olha, primeiramente, por que a leitura auxilia a escrita? Primeiro, porque quem lê tem contato com textos bem redigidos, igual esse da Raquel de Queiroz. Perceberam? Os quais farão parte do seu repertório de leitura escrita. Ok. Então, quem lê vai ter um repertório agora de bons textos. Permite também, lendo, permite também contato com outros pontos de vista, por exemplo, de intelectuais diversos, para ampliação de sua visão em relação aos assuntos. Opa! Então, quem lê, além de ter contato com modelos de texto bem feitos, também vai perceber, vai ter contato com pontos de vistas variados. Por exemplo, de escritor. A Daiane colocou aí, não sei se foi Daiane, que alguém foi citando aí alguns escritores, alguns filósofos. Não sei se foi você, Adélia, eu depois quero dar uma olhadinha. Vocês foram citando aí alguém citou Kant.
alguém citou Kant, alguém citou alguns pensadores, entendeu? Alguns pensadores. Ou seja, isso é legal. É legal que são pontos de vista que você está recolhendo de pessoas e às vezes de intelectuais. Então, aqui, aí, ó, outra coisa importante, ó, observa aqui, eu parei aqui num ponto, ó, aqui num ponto, escrevi 3 linhas, um ponto, uma frase. Fiz aqui outro ponto aqui, segunda frase. Então, em cada frase, eu estou colocando um argumento. Aí eu coloco mais um aqui, ó. Como a produção textual se baseia na exposição de ideias utilizando palavras, ou seja, como escrever, eu tenho que trabalhar a ideia por meio de palavras, olha aqui, outro argumento, tá? E agora vou para a conclusão. Certamente, aquele que lê desenvolve uma habilidade de escrita com riquezas linguísticas extraídas dos textos lidos. O que eu falei aqui? Que a leitura melhora a escrita. Olha o que eu fechei aqui. Aqui, olha aqui, ó, a minha opinião aqui, ó. Certamente, que já é a minha opinião aqui, ó. Aquele que lê desenvolve uma habilidade de escrita com riquezas. Então, perceberam? Eu criei um parágrafo para eu desenvolver, para eu apresentar uma tese. É claro que eu agora vou, nos pós-parágrafos, trabalhar os meus argumentos, melhorar, colocar mais argumentos aí. Mas eu quero que você entenda que, quando você for escrever, isso tem que acontecer com você. Outra maneira, apresentar. Apresentar. Então, veja aqui, portanto, que eu vou agora escrever um texto em que eu vou apresentar o que eu estou fazendo. Você, por exemplo, você vai apresentar o seu livro. Então, olha lá, o uso cuidadoso das competências de habilidade de leitura e escrita já é realidade no cotidiano de todos os alunos do IFB. No entanto, é necessário incorporar novas abordagens para que esses alunos trabalhem variados modos de recepção dos textos a que têm acesso, utilizando-se a perspectiva dos multiletramentos. Este projeto tem por finalidade a construção de artifícios dos multiletramentos para o desenvolvimento de plataforma digital dirigida aos alunos do IFB. Aqui, estão percebendo aí? Então, eu usei o início do texto para apresentar o projeto. Então, eu posso fazer isso. Então, já posso trazer essa ideia. Então, isso também serve para a gente introduzir um texto. Terceiro modelo. Eu posso também fazer uma introdução em que eu direcione, já trace um roteiro de quem vai ler o meu texto. Por exemplo, este estudo aponta para a necessidade, primeiramente, de se criar uma política de educação que forneça elementos para a formação de cidadãos leitores. Mas esse processo de formação deve basear-se na equação hábito, prazer, cultura, sociedade leitura, o que exige consciência e atenção do e sobre o leitor. Ao mesmo tempo, estabelece os pilares de uma sociedade de leitores plenos, porque não se forma por decreto. O caminho, portanto, é desenvolver o hábito de ler, despertar o prazer de ler, formar uma cultura leitora e construir uma sociedade imaginativa. Eis os passos dos capítulos seguintes. Perceberam aqui, ó? Eu já estou agora dizendo, leitor, os próximos capítulos você vai ler sobre isso aqui. O ato de ler, o despertar o prazer de ler, formar uma cultura leitora e construir uma sociedade imaginativa. Antônio, você colocou o quê? José Saramago, o que você colocou? Antônia, por que José Saramago? Muito bem, enquanto a Antônia responde aí, gosto das obras dele. Isso. Você acha que esse texto é dele, Antônia?
Entendeu? Bom, também gosto. Inclusive, tem um livro muito, muito legal dele sobre ensaio sobre a cegueira. Vale a pena ler. Tá? Então, vejam, o que eu disse a você até agora? Que na introdução eu posso apresentar a minha tese, eu posso apresentar o texto que eu vou desenvolver, ou eu posso mostrar um roteiro de leitura. Então, é isso que vocês têm que aprender a fazer. Às vezes, numa resenha, você já pode fazer isso, colocar isso numa frase, só para situar o leitor. Pergunta, até agora, como é que está aqui? Está tranquilo? Já são 20 horas e 4 minutos. Cadê o okzinho? Cadê o não? Cadê o sim? Cadê a carinha alegre? Tá certo. Muito bem. Ok. Tá tranquilo. Muito bom. Tá tranquilo aí. Tá? Eu só quero pedir a você, se alguém tiver que sair, depois ver com a turma que ficou. Porque tem gente que às vezes sai, despluga, aí depois fica mandando mensagem para mim aqui. Fica ver com a turma que está acontecendo. Muito bem. Depois que eu faço isso, vou para o segundo passo, que é o desenvolvimento. Quando eu vou desenvolver a minha ideia, eu preciso pensar o seguinte, ó, eu tenho que ter consistência, autonomia e criticidade. Então, eu preciso apresentar no meu texto isso aqui. Eu tenho que ter argumentos consistentes, eu tenho que dizer coisas que eu consigo provar e que são minhas, e eu posso julgar, posso comentar, posso explicar. É o lado crítico. Uma coisa interessante é que, às vezes, o aluno ele não se preocupa em trabalhar o seu argumento. Então, geralmente, uma resenha, vocês fizeram uma resenha para eu ler. Então, vocês precisam me convencer de que o que você escreveu está dentro da estrutura resenha. Mas também, você também tem que me convencer de que a forma como você escreveu está, está sólida, está dentro daqueles princípios da escrita. Está claro, correto, coerente, coeso e conciso. E, às vezes, as pessoas esquecem de melhorar seu argumento. Então, você percebeu, eu tinha que persuadir o Josué, convencer o Josué, ou influenciar o Josué sobre aquilo que eu quis dizer, ou sobre aquilo que eu quero que ele faça. Isso já é argumentar, nesse sentido aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, ó, uma boa argumentação, ela requer evidências, premissas, raciocínios, justificativa. Às vezes, conceitos, termos bem, conceitos. Às vezes, afirmações. Então, quando você tem um leitor como eu, vocês viram que eu li o texto de vocês perceberam, né? Vocês viram que eu li um texto de vocês. E eu leio mesmo. Então, eu sou aquele tipo de orientador de trabalho final de curso em que eu puxo o aluno. Eu quero que ele faça um trabalho dele bem legal. Entendeu? Tá? Então, nem gosto que aluno, às vezes, preguiçoso me peça para ser orientador, que eu não sou, não. Porque, às vezes, quando eu percebo que o cara está meio enrolado, eu não gosto, não. Então, eu li o texto de vocês com cuidado, com atenção. Eu li cada palavra, li cada frase e comentei. Por quê? Porque eu gosto de entrar no que vocês estão fazendo. Então, existem leitores exigentes, como eu, por exemplo. Tá? Pode ser que algum outro leitor passe batido, mas geralmente você pensa assim, eu penso com aquela frase, pensa grande, pensa no leitor que é mais chato. Se passar qualquer coisa, passou, mas pensa no chato, então eu vou escrever para o chato, porque eu sei que ele vai lá no âmago do texto. Tá? E aí, por exemplo, quando eu vou escrever o meu argumento, além de eu saber que eu tenho que convencer, que eu tenho que persuadir, eu tenho que me fundamentar. Então, eu tenho que me fundamentar em 3 coisas, em 4 coisas. Primeiramente, no fato. No fato. Tá? Então, eu preciso colocar coisas que são fatuais. Uma coisa é fatual quando eu
Quando eu comprovo, quando eu tenho certeza. Então, para uma coisa ser fato, eu tenho que constatar e provar. Então, por exemplo, se eu falo o seguinte, olha, pessoal, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, isso é fato. Se eu for lá no Congresso e contar lá os gabinetes, são 513. Então, isso é um fato. Tá? Mas também tem opiniões. Tem opiniões. Ou seja, é por meio de opiniões que eu posso julgar. Então, eu posso dizer o seguinte, pessoal, são 513 deputados, tá? Agora, será que os 513 merecem o título de deputado? É minha opinião. Tá? Então, eu posso dizer que, de fato, eu tenho 513, mas de direito eu tenho 200. É minha opinião. Tá bom? Quando eu começo a julgar, eu estou opinando. Eu também posso trabalhar com indícios, com coisas prováveis, com possibilidades. Olha, eu acho que é bom a gente se preparar, porque parece que eles estão querendo aumentar, querendo dobrar lá a Câmara para 1.016, 1.026, né? 13, 1.026 deputados. Isso é uma possibilidade, coisa que eu já estou já. Ó, vou levar um guarda-chuva porque vai chover, só porque ficou meio escurinho, às vezes a nuvem não é nem chuva, às vezes de poeira. Mas já vou me preparar para isso. São indícios. Eu posso fazer inferências. Tá? Eu já posso fazer julgamentos e concluir. Concluir coisas com base nas inferências, nas possibilidades que eu tenho, tá? Sem finalizar. O Átila está bem aí, o Átila é muito bom nessa parte aí, porque do direito, sabe que na justiça, às vezes, tá, a pessoa já julga antes de trânsito e julgado. O trânsito e julgado é o processo final, é quando fecha tudo, cerca tudo. Aí tem gente que já condena antes de chegar a essa etapa final. Às vezes por inferências, por dedução. Tem coisa que a gente sabe que está certinho. Por exemplo, vocês viram aquele crime em Águas Claras, aquele rapaz, aquele dentista que matou a enfermeira, lá em Águas Claras, a facada. Está provado que o cara matou a mulher. Mas a justiça precisa de um tempo para organizar todo esse momento para dizer, realmente, a situação é isso aqui. Tá? Então, enquanto isso, a pessoa vai, a justiça é muito morosa, é porque ela precisa desse tempo para organização. Mas a gente sabe que o resultado vai ser, está aprovado. Quem matou a mulher foi o rapaz, que também se matou. Perceberam? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno teste aqui com você aqui. E aí? Letra A, B, C ou D? D, D. Cadê o restante? Nós somos 19 aqui, por enquanto só tem só 3 respostas. Você quer uma pegadinha, viu? Outra pegadinha aqui que tá atento aqui. Quem não está dormindo, quem não está vendo outras coisas aí, quem não está só em corpo ausente. Tem 4, só tem 4 respostas até agora. Cadê as respostas? Mas a falácia, Thiago, também tem um pouco dessa questão que estou respondendo aí. Cuidado aí, Caleb. Cuidado aí, Caleb. Vê isso aí, Caleb. Isso. Tá certo. Pois é. Tá. Olha lá, não quer dizer que tá. Olha lá. Se eu tiver dinheiro, irei viajar. Se eu for viajar, ficarei feliz. Portanto, se eu tiver dinheiro, ficarei feliz. É realmente o que você colocou, é um sofisma mesmo aí, tá? Mas aí, veja, é com base na inferência que a gente está analisando aqui. Não é um fato, não é uma opinião, não é um indício, é uma inferência. Eu estou deduzindo.
e serei feliz se eu tiver. Perceberam? Então, isso é importante. Vocês, esses métodos, têm que estar sempre analisando aí para vocês não terem qualquer questão. E agora? O que é fato e o que é opinião aí? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Fato ou opinião? Perfeito, está na ciência, está na literatura, é fato, perfeitamente, é fato. É um absurdo um país que deseja atingir o patamar dos países do primeiro mundo permitir que pessoas morram de Covid. Isso é fato ou opinião? Perfeitamente, perfeitamente. Então já posso colocar uma questão assim lá na prova de vocês, né? Já posso colocar uma questão na prova de vocês. Muito bom. Já estou sacando vocês aí. Pode sim. Já tem uma pergunta, já tem uma questão garantida aí, tá bom? Pode esperar. Muito bem. Agora, preste atenção, tá? Porque às vezes tem alguns processos que são falhos. Um deles é o tal do preconceito. Então, você que escreve, preste atenção para evitar preconceito. Até porque hoje é crime. Por exemplo, quem já não ouviu essa frase? Mulher no volante, perigo constante. Quem já não ouviu essa frase aí? Algumas meninas, quem já não ouviu essa frase? Tá? Então, perceberam, isso aqui é um preconceito. Tomar bastante cuidado. Tá? E aí dizia o grande Montesquieu, nosso preconceito tem mais raízes que nossos princípios. Então, tem gente que é preconceituosa, nem sabe. Deve estar lá dentro. Tá? Outra questão que você tem que tomar cuidado são os dogmas. Então, quando você for argumentar, preste atenção com seus dogmas, para eles não saírem. Tá? Então, por exemplo, hoje está aquele negócio de terraplanismo, aquele negócio todo, né? Mas por muito tempo aceitava-se que a Terra é o centro do universo. Por muito tempo aceitou-se. Até que quando Copérnico, entendeu? Galileu Galilei contrariaram, eles foram punidos, tá? Porque às vezes o dogma ele chega a ser uma coisa tão incutida e às vezes ela é típica nas religiões. Então não sejam tão dogmáticos e jamais preconceituosos. O dogmático, às vezes, é um desvio da informação. Tá? Se o universo for infinito, faz sentido. Perfeito. Tautologia ou falácia. Muita atenção, muito cuidado, porque às vezes a gente está. Tautologia é uma repetição. Homem que é homem, isso é repetitivo. Para que é? Para que isso aí? Isso é uma tautologia, quando eu, portanto, repito uma coisa desnecessariamente. Homem que homem não chora, isso é uma falácia. Entendeu? Tem muitos barbudões aí, entendeu? Manteiga derretida, tá? E vocês, meninas, são as grandes culpadas disso, hein? Tô percebendo. Às vezes o homem está falando porque vocês são cruéis com eles, ou conosco, né? Entendeu? Muito bem. Cuidado aí, para evitar esse tipo de construção no seu texto, que às vezes gera um processo falho. Na contradição. Então, preste atenção que às vezes você, sem querer, você se contradiz no seu texto. É uma incoerência. Por exemplo, eu não acredito em bruxas, mas que às vezes existem. Estão percebendo aí? Então, isso é meio contraditório. Havia muito tempo, em alguns períodos, ser contraditório era a bola da vez. Então, por exemplo, na época do Barroco, o paradoxo era a grande temática. E o paradoxo é quando você afirma coisas em elementos contraditórios. Tá? Outro processo, inadequação. Muito cuidado, que às vezes você está numa escrita e não reflete,
e comete, às vezes, algumas coisas inadequadas, como essa aqui. Estou alegre nesse momento fúnebre. Uma coisa fúnebre, uma coisa realmente triste. Como é que você pode estar alegre? É isso aí, Luiz, é verdade. Entendeu? Muitos homens deixam de entrar em contato com seus próprios sentimentos por causa dessa falácia. É verdade, Luiz. Verdade mesmo. Entendeu? Entendeu? Acho que o choro é uma forma de extravasar. O choro é uma linguagem. A gente aprende isso quando criança, a gente sabe disso. A gente é criança, entendeu? Isso é muito bem. E, por fim, os dilemas. Tudo isso são processos que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem escrever, saber, meu Deus, será que eu estou sendo muito dilemático? Entendeu? E às vezes você cria umas armadilhas, às vezes você cria uns enigmas nos textos que a gente não entende. Então tem hora que assim, meu Deus, o que essa pessoa quer dizer isso aqui? Entendeu? Eu não estou conseguindo, porque às vezes é um dilema tão grande, um enigma tão grande que eu não sei o que ele quer dizer. Por exemplo, quando eu falo que estou mentindo, estou falando a verdade ou mentindo? Sei lá. Entendeu? Então, perceberam? Tá? Isso na vida real acontece muito, a gente vê aquelas pessoas que gostam de brincar, e às vezes, quando passa uma situação séria, de tanto brincar, não leva aquele cara a sério. Então, a gente termina dando essas questões. Então, perceberam? No desenvolvimento, tenho que tomar mais atenção ainda, porque agora eu vou entrar nesses processos aí, tá? Por fim, eu vou agora dar um avanço bem aqui, para a gente chegar lá no finalzinho, que é exatamente a conclusão. A conclusão, tá bom? Ok. Esse material depois eu vou postar para você lá, ele tem muito mais coisa, mas eu estou encurtando, que já são 8h20 aqui agora. Ou seja, o seu texto tem que fechar. Tem que fechar o seu texto. Você não pode sair dizendo e agora deixou a porta aberta. Então, no Enem, o que a gente fala? Você tem que fechar como uma solução. Você tem que fechar a sua redação apresentando uma proposta de solução para a sua redação. Tá? Mas você tem que tomar cuidado. Às vezes, na redação, porque você, às vezes, se contradiz com o que você iniciou o seu texto. Então, por exemplo, geralmente, a conclusão ela tem duas possibilidades. Uma que nós chamamos de conclusão síntese. É aquela em que eu retomo tudo que eu falei. É como se realmente eu fosse repetir, com outras palavras, o pensamento. Tá? Esse tipo de conclusão é uma conclusão que chama de conclusão recuo. Recuo. Eu vou, portanto, retomar. Veja lá, o primeiro texto que eu disse a você, o primeiro texto sobre a escrita e a leitura. Tanto que eu retomei, ali eu recuei e retomei a minha tese. Mas também eu posso fazer uma conclusão avanço. O que isso quer dizer? Eu posso apontar para novo direcionamento, igual aquele que eu fiz do livro. Eu terminei o meu texto dizendo que o leitor ia agora caminhar por 4 direções. Isso é conclusão avanço. Ou então eu posso optar por uma conclusão-solução, que é o que o Enem pede. Uma proposta de solução para o problema que você apresentou. No nosso caso aqui, na resenha, seria mais ou menos a parte de apreciação, um pouco mais do que você está falando. Enfim, tá? Um texto, para ser bem produzido, vocês perceberam a gravidade, né? Perceberam aí o quanto é puxado. Eu queria estar com vocês esse curso todinho, uns 3 anos de vocês, para cada semestre eu puxar um pouco desse material. Vocês iam sair tinindo lá, viu, dos nossos cursos. Mas pena que é apenas um semestre, e eu vou parando por aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Então, pergunto, tá? Como é que tá? Até aqui, como é que está a situação? Deu para entender? Tá muito sonolento aí? Vou parar de gravar aqui a aula, por favor. Interromper a gravação.